jornada no livro do Gênesis. Espero que vocês tenham aprendido. Daqui a um mês, mais ou menos, nós encerramos. E aí já estamos considerando outro livro, né? Bom, eu gostaria que você abrisse primeiramente sua Bíblia lá no livro do Gênesis. Então você pode deixar sua Bíblia aberta lá, no livro do Gênesis, capítulo 25. Tem vários eventos no livro do Gênesis. Sim, e à primeira vista é um pouquinho estranho, né, para entender, mas se a gente compreende um pouco do que está envolvido aí a história, né, do propósito do próprio autor, a gente consegue então entender um pouco melhor, né? Você já deve ter ideia aí, porque eu coloquei aí em cima no slide, em vermelho, a questão do primogênito. Essa história que eu me lembro quando ia para a EBD pequenininho, então isso faz tempo, a memória está boa, significa também, ainda as professoras ensinavam sobre Esaú e Jacó, e especialmente sobre essa cena em que Esaú é enganado por Jacó, e eu ficava revoltado com isso, porque eu gostava de Esaú. Esaú era o cara cabra macho, caçador, né? Jacó era a gente brincava lá, o molecada que era filhinho da mamãe, né? Que ficava na cozinha, lavando louça para a mamãe e tudo. E os meninos gostavam, obviamente, mais de Esaú, né? O cara rústico. E aí ele acaba perdendo tudo por essa jogada aí. Bom, mas então, nós vamos falar sobre o direito de primogenitura. E o que isso tem a ver até com a gente hoje. Qual é a relação desse direito de primogenitura, especialmente com o povo escolhido de Deus, que foi Israel, e depois com a sua igreja. A aplicação errada, né, seria, olha, o primogênito da casa tem direito às bênçãos especiais. Então, quem nasceu primeiro teria direito ao melhor pedaço da herança. Embora você vai aprender hoje que necessariamente isso poderia ser transferido para o segundo, para o terceiro, o filho que o pai quisesse, de acordo com a própria cultura. Então, Gênesis 25, 19, 34. Vamos ler primeiro e depois a gente vai fazer algumas considerações para compreender isso aí. Muito bem, Gênesis 25, 19 e 34. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Lembre-se que o livro do Gênesis ele tem uma preferência por essa questão de genealogia, por preservar uma linhagem. Então Moisés faz isso, escreve, pegando essas notas aí importantes, né, para o propósito do livro. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, a filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhes ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Né? Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Bom, cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo ou vermelho,
todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram de Esaú, que significa cabeludo. Depois nasceu o irmão, que segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo, cara rústico. Jacó, porém, homem pacatão, pacato, habitava em tendas. Acho que o sol lá da região cansava a beleza dele. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, a ponto de morrer, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou quase morto. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: bom, eu estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Se come aqui, depois está satisfeito e vai dizer: agora eu não vendo mais. Assina um contrato aí. E ele jurou, Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Afonso, dá para deixar só o meu microfone? Eu não sei, está um chiadinho aqui. Talvez seja de algum instrumento, alguma coisa aqui. Ainda continua um pouco. Muito bem. Vamos lá. Tá aí, vocês são duas palavras hebraicas. Dá para deduzir quem é Jacó, quem é Esaú aí ou não? Vai pela cor. Qual cor Jacó preferiria? A sua direita ou a sua esquerda? Qual cor Jacó preferiria? Jacó, homem pacatão, de tenda. Qual ele preferiria? É o telefone da igreja, pode deixar, gente. Tá. Esquerda ou direita? Direita, olha lá. O da direita aqui, que não dá para passar a caneta. O da direita é o Jacó. E o da sua esquerda é o Esaú. Então tá aí a figura dos dois. O cabeludo, também ruivo. A palavra mais apropriada ali é vermelho. E o rapaz mais, segundo o evento, quando a mãe dele coloca pelo de animal no braço dele, parece que ele era meio sem cabelo, sem pelo, Então, vamos olhar algumas características aí do próprio texto, depois entender melhor essa questão da primogenitura e a relação disso com a própria escolha de Esaú, Muito bem, Esaú era perito caçador, o homem da caça, o homem rústico. Jacó, o homem da tenda. Não gostava, como eu disse há pouco, não gostava muito do sol, Eu preferia lá não queimar a sua pele mais delicada. Isso é só brincadeira, tá, irmãos? O texto diz que Esaú era o preferido de Isaque. E o texto também nos informa que ele era o preferido de Isaque porque Isaque gostava da sua caça, saboreava com a sua caça. Já Jacó, o preferido de Rebeca. O texto diz também que havia duas nações no ventre e elas se dividiriam. Então, eles já começam dividindo aí o próprio contexto familiar.
A predileção do pai e a predileção da mãe. Isso não ia terminar bem. Tá? A cultura de Gênesis, ela é toda, os personagens de Gênesis, eles são influenciados por algumas culturas que cercam aonde eles estavam, tanto quando eles moravam em Harã, quando moraram em Canaã, quando moraram no Egito, quando moraram na própria Mesopotâmia. Então toda a cultura em volta eles não eram os únicos habitantes da terra. Eles eram influenciados. E talvez a preferência de Isaac era porque existia um Deus, né? Isso está lá no Código de Hammurabi, né? no final das leis, lá, que dizia o seguinte, ó, que Zamama, o grande guerreiro, era o primogênito de Ecor, que está à minha direita, estilhasse suas armas no campo de batalha. Né? É um detalhe que eu tirei lá do Código de Hammurabi a respeito dessa preferência masculina por alguém que fosse caçador ou alguém que fosse guerreiro. Então, possivelmente, a preferência de Isaac vinha porque havia uma cultura em que esse Zamama, um Deus, ele era um Deus guerreiro, um Deus vitorioso, um Deus de enfrentar batalhas. Já a preferência de Rebeca vinha por quê? Porque um homem da tenda é um homem que estava sempre perto da mãe, normalmente. Então, ainda assim, numa cultura que dependia um pouco até da caça, né? Os homens normalmente saíam para usarem desse recurso, mas no caso de Isaac, ele gostava de ficar. E obviamente que isso atraiu a preferência da mãe. Tá bom? Agora vamos olhar diante disso, né? Essas duas questões relacionadas aí à primogenitura. Só lembrando aqui também que o nome de Esaú significa cabeludo. Não, aquele que tem muito cabelo. Estranho, mas está lá no texto bíblico. Se você olhar qualquer dicionário aí, você vai ver isso aí. Né? Lá o texto diz, ele nasceu coberto de pelo, por isso chamou-se Esaú. E talvez o apelido de Edom, né? Quando ele... Bom, depois eu falo sobre isso aí. Okay? E Jacó, o enganador, né? o suplantador, aquele que agarra, quando ele já sai tentando ludibriar o primeiro lugar aí, sem ainda ter toda a consciência do que acontece. Então essas coisas são bem comuns, você já estudou, né? A maioria de vocês aqui já estudou isso aí, tal, e conhece bem. Ok? Daqui para frente que a gente pode entender um pouquinho essa questão do direito de primogenitura do texto de Gênesis e olhar isso depois à luz de quem está lá no deserto, porque Moisés escreve para uma turma que está lá no deserto, vagando lá, e ele então escreve o livro do Gênesis e as histórias, né, as ligações das histórias, o propósito das histórias, as implicações de cada história selecionada, ela tem de comunicar uma mensagem para aquela turma que estava ali ouvindo, certo? Vamos olhar, muito bem. O direito de primogenitura, nesse momento, ele é importante, ele é desejado, ou desejável, porque quem tinha o direito recebia dupla porção da herança. Então vamos lá. Suponhamos que aí, né, deixa eu ver quem tem irmãos aqui. A Carmen é melhor masculino, deixa eu ver, vai entender melhor. Quem tem irmão aqui? Quem?
Não, mas é irmão homens aqui. Tem, mas aqui presente não tem nenhum, né? Aí também o quê? Não dá para trazer seu irmão para a igreja? Então, vamos pegar o do Denir. O Denir tem 3 irmãos. Nomes, eu não me lembro mais. Felipe e André. Ok. Você é o mais velho. Tá. Então ele tem dupla porção da herança. Significa o seguinte: se somasse os bens do pai dele, dos pais, na verdade não é dos pais, é do pai. A mulher não tinha direito à herança, tá, gente? Tá? Vocês conquistaram muitas coisas, mas nesse momento não tinha. Você ia com um presentinho para casa, lá um jogo de panela debaixo do braço. Era tudo que você tinha de herança. Vamos supor que somado à herança, né, a fortuna do pai do Denir, desse 10 milhões. Ele ganharia 5 milhões, o Denir, como primogênito, e os outros 5 milhões era dividido entre o André e o Felipe. Valia a pena ser primogênito? Financeiramente, valia. Aí, ó. Lá, naquela época, Denir, não adianta tentar aplicar a lei para agora, que a justiça não vai ver dessa forma. Não tem isso também, né? Tem esse problema, né? Às vezes pode até... Ok, mas você tem ali, era a bênção de quem era o primogênito. Obviamente, o direito de primogenitura trazia também certas responsabilidades, né? Mas, e aí depois, além da dupla porção de herança, ele recebia uma bênção especial. Poderia ser o seguinte: olha, todos os servos serão seus. A terra era dividida, então 50% para o mais velho, 25% para o, no caso dele, 2 irmãos, 25% para o segundo e 25% para o terceiro. E todos os servos da casa passariam para ele. Aí o pai ia definir qual era a bênção especial. Tá? Deixa eu ver se é aí que eu mostro aí algumas coisas para vocês. Cadê? Sumiram com o meu mouse aqui? Cadê um dos meninos? Ô, Diego, acha o mouse aqui para mim, por gentileza. Faz compartilhamento de tela. Tá. Ok? Qualquer coisa eu volto. Achei lá, obrigado. Tá lá. Sumiu dali, né? Faz um favor para mim, Diego, por gentileza. Atende o telefone, já que está em pé mesmo. Atende o telefone lá, senão talvez a pessoa, se for da Vivo, fala que eu morri. Telefone da igreja, não sei. Muito bem. Ok. Ok. Parece que o pai não tinha liberdade de conceder o direito a outro filho. Tá? Então, abre lá em Deuteronômio 21, 15. Deuteronômio 21, 15. Falando sobre primogênito, isso agora a lei estabelecida talvez ajustada aqui nas leis do próprio povo. Tudo bem? Se um homem tiver uma mulher, 2 mulheres, olha, isso aqui é um pouco complicado. Depois a gente tem que ter uma aula só, porque você de repente vai querer ter 2 mulheres, e isso vai ser um problema sério. Se um homem tiver 2 mulheres, uma que ama e a outra quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, tá vendo? O primogênito é da aborrecida. O que foi? Engraçado, né? Pois é.
No dia em que fizer herdar a seus filhos aquele que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada. Mas interessante que Isaac ganhou, não necessariamente o título, mas ganhou toda a herança de Abraão. Parece que a lei aqui ela foi adaptada, né? Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir. Porquanto aquele que é primogênito do seu vigor, direito de primogenitura. Muito bem. Então, parece que aqui foi mais ou menos ajustado. Embora no texto um pouco anterior a gente vai olhar que Abraão não cumpriu muito bem isso aí não. Tá? Mas ele não tinha também essa informação assim, inspirada na mão. Ele tinha a cultura da época que circulava. Vamos olhar mais aqui. Né? Somente os filhos homens, né, tinham direito à herança. Então, como eu disse, a mulherada saía com um presente na mão, quando era assim mais uma vasilha, né, um liquidificador, um fogão, alguma coisa assim. Né? Gente, não estou brincando aqui, mas era a cultura da época. Né? Mas era dividido só entre os homens. O filho mais velho herdava a liderança também. Então aí entra um pouco daquela questão da responsabilidade. O filho mais velho, ele tomava o lugar do pai na família, e isso vinha junto com o direito de primogenitura. Era uma posição de privilégio, mas também uma posição de responsabilidade, porque ele teria que dar manutenção e sustentar a sua própria casa. Tá? Então ele acabava conquistando por direitos, privilégios e responsabilidades. Ok, você tem a maior parte da herança, mas você também tem que cuidar das pessoas da casa, os menores que ainda não tinham condições de sustentar, os que não eram casados, tinham que cuidar das esposas do pai e assim por diante. Tá? Em casos especiais, o primogênito poderia perder esse direito. Porque o texto de Deuteronômio diz que não, isso foi regulamentado, mas, por exemplo, nós temos o caso de Esaú, que perde seu direito de primogenitura, né, porque o vende, e também esse caso aqui, Ismael e Isaac. Eu vou colocar o texto lá e vocês vão ver como que a coisa funcionou. Texto de Gênesis 25, 5 e 6, um pouco antes do texto que você está vendo. Olha só, Abraão deu tudo o que possuía Isaac. Né? Na verdade, ele o considerou mais que um primogênito, porque eles deveriam dividir a herança, né? Deveriam dividir naquela proporção, segundo a cultura da época. Olha só, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu presentes. E ainda em vidas, o separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Então, Abraão era um homem rico, ele ficou com tudo, e a turma ali pegou um rádiozinho dentro de casa, lá, um animal, né? Foi tudo que eles tinham, especialmente Ismael. Código de Hammurabi, artigo 172. Olha o que diz. Tá vendo? O que eu quero mostrar agora com vocês é como que a cultura ela estava sendo influenciada de Abraão por coisas que já existiam. Se seu marido não lhe der presentes, então lembra lá, porém aos filhos das concubinas deu a eles presente, e lá o texto fala também que a Agar também
a esposa deverá receber uma compensação como parte da herança do marido, igual de um filho. É isso, os filhos, tal. Então, a lei que prevalecia, né, na cultura hamurábi, na época, ela era assim, mais legítima do que aquilo que Abraão fez. Deixou o pessoal sair com um presentinho debaixo do braço e deu herança para todos os outros. Aqui ainda contemplava um pouquinho melhor. Tá? Deixa eu voltar lá na minha... Vou botar aqui que é mais fácil aqui. Ops, estou indo para frente? Voltando. Aqui, né? Muito bem. O direito de primogenitura, ele podia ser, desculpe o S que saiu a mais aí, ele poderia ser vendido. A cultura da época dava essa possibilidade. Então, por isso que na hora que Esaú chega lá morrendo de fome, e o Jacó está fazendo um cozido, um guisado, as Bíblias mais antigas traziam a expressão guisado, ele bom, é a minha oportunidade agora. Se ele quiser fazer a troca, e tanto que Esaú fala, estou morrendo de fome, morto, com direito de primogenitura, nada vale. Tá? Aonde isso está? Onde tiraram exatamente esse direito de ser vendido? Nos tabletes, chamados tabletes de Ebla, esses tabletes foram descobridos em 1962, né? E eu trouxe aqui também uma amostra, é isso aqui, ó, né? Numa escavação de arqueólogos italianos, eles descobriram 15 mil pedacinhos de madeira, de argila, 15 mil, traduzindo esse escrito aí, em sumeriano, em acadiano, eles descobrem um pouco do que acontecia, né, da cultura da época. E descobriram num desses tabletes, desses 15 mil, que o quê? Que o direito de primogenitura poderia ser vendido, eles negociavam. O cara estava lá com uma dívida, ele tinha o direito de primogenitura, negociava e vendia. Tá? Muito bem, o povo de Israel era considerado primogênito de Deus. Depois eu vou ver esse texto com vocês, Êxodo 4:2. Tá? Isso aqui nós já vimos, tá? Isso aqui depois eu olho com vocês. Oi. Aí eu já não sei falar para você. Ele poderia ser negociado. Por implicação, poderia parece que só para alguém da família, parece, mas aí talvez eu não pode vender para o vizinho, difícil, mas para o irmão mesmo. Tá? Então vamos lá, a primogenitura para a cultura do Antigo Testamento era uma posição sagrada e uma dádiva divina ao filho mais velho. E isso envolvia bênçãos e responsabilidades. Então, como você viu, ele tinha dobrado a porção da herança, recebia uma bênção especial e recebia as suas responsabilidades também. Né? Oi? Largou tudo. Um exemplo aí, né? Cada cultura isso vai variar mesmo. Na nossa cultura, isso, o mais velho, só tem quando, bom, eu lembro da minha irmã mais velha que ela tinha que tomar conta dos mais novos. Esse era o direito de primogenitura dela, né? As culturas, obviamente, vão ter, não tive oportunidade de estudar, mas aí bom exemplo disso, como isso vai tendo uma dinâmica, né, em cada
em cada lugar. Mas aí, é considerado uma dádiva de Deus. Tá? Tanto que, deixa eu voltar esse texto aqui agora, ele está grandão assim, mas você pode olhar em Gênesis 27, 30, né, e 37. Quando Isaac abençoa Jacó, Jacó vai embora rapidinho, e aí Esaú chega. Esaú chega lá perante o pai e fala: estou aqui com uma caça, né, preparada para o senhor comer. Ele falou: mas eu acabei de comer, não era você? Não. Aí Isaac percebeu que tinha sido também enganado pelo filho, né? E aí ele pede lá, olha versículo 34, né? Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profunda amargura e disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou toda a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama Jacó. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. E aí ele pergunta a Esaú: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que constituí em teu senhor e todos os seus irmãos, e lhe dei por servos de trigo, de vinho, o supri. O que eu posso fazer agora, meu filho? Agora é interessante, pensa um pouquinho comigo. E eu sempre indaguei isso. Mas Jacó não poderia mudar de ideia? Desculpe, Jacó não, o Isaac. Filho, o seu filho te enganou. Lá, não. O Felipe passou a perna no Denizinho. O pai não poderia voltar atrás? Alguém fez? Por quê? Ok, porque essa palavra se ensina ou não? Ok. Por aí. É por aí. Ok. Mas alguém quer complementar? Uma das coisas que foi semana passada, né? Surgiram algumas perguntas aqui, e a gente tem um hábito de colocar a nossa cultura, né, nossa opinião, nosso pensamento na cultura da Bíblia. E aí a gente fica pensando, eu sempre pensei, por que Jacó não falou, olha, não pode? Quando se empenha, né, e aí vocês, os mais antigos, vão lembrar, né, quando se empenha uma palavra com alguém, né, alguns lembram do fio do bigode, né? A pessoa não voltava atrás de forma nenhuma. E isso é difícil para nós, na nossa cultura. Por quê? Porque o mínimo que nós nos sentimos assim, enganados, nós recorremos. Então você tem um contrato, por exemplo, tem um contrato no nosso tempo. Eu vou lá, sabe aqueles contratos que você tem que ter um telescópio para ler? Tem, né, um binóculo, mas a letra é tão pequena. Quem foi lá no Museu da Bíblia, mostraram a Bíblia inteira numa página para a gente. Né? A gente via só uns risquinhos, assim, umas manchinhas minúsculas. Né? Os contratos hoje são assim, ou serão assim. E aí, eu vou lá e assino esse contrato. Mas se eu me sentir lesado, eu recorro ao meu direito. Eu acho que alguns aqui já fizeram isso. Não, deixa eu recorrer e há leis que suplementam, sobrepõem o que eu assinei. Muito bem. Numa cultura como a cultura do Antigo Testamento, se a pessoa empenhou a sua palavra, é impensável ela voltar atrás. Ela não tem essa noção de eu vou voltar atrás da minha palavra. Não sei se vocês conseguem entender isso. Elas não, como algumas coisas de hoje que a gente
não consegue pensar em fazer diferente. Tá? Ele não tinha assim, deixa eu voltar atrás aqui, deixa eu rever isso. Não. Falou, está falado, acabou. Oi. Tomou, ele enganou o irmão. Lá na frente? Sim, acontece isso, sim. Sim. Eu acho que foi por causa da questão dos siquemitas lá. Aham, aham. Toma sim, toma. Embora não poderia, mas toma. Tá? Então são as nuances aí da gente entender. Obrigado por ter lembrado, irmão. Irmã. Bom, já falei sobre isso. Né? Muito bem. Então, se a primogenitura era uma dádiva divina, uma posição sagrada que envolvia bênçãos e responsabilidades, né? Somente um insano faria uma tolice de proporção tão imensa como Esaú fez. Então, o que Esaú fez foi algo assim também altamente escandaloso. Bom, se ele está dormindo lá, eu vou me virando aqui. Não tem problema não. Olha só o que Hebreus diz a respeito disso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, olha só, impuro ou profano, como foi Esaú. Essa é a visão agora de um escritor sagrado, inspirado, muito tempo depois a respeito desse evento, o qual por um repasto, né, por um prato, né, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não vamos parar nesse texto especificamente, mas só destacando aí que o autor do Novo Testamento, ele faz sua avaliação sobre a postura de Esaú. Tá? Esaú, pressionado por circunstâncias comuns da vida, vírgula, desprezou uma das dádivas mais sagradas que lhe for entregue. Isso fez ao trocar a sua posição como futuro cabeça da família por um prato de comida. É bem pouco, né? Bem pouco. E eu pensei em alguma coisa para nós aqui. Você vai ver para frente que, de alguma forma, a gente acaba tendo uma posição privilegiada em Cristo Jesus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. O apóstolo Paulo diz isso. É possível que eu esteja trocando a alta posição que Deus me deu em seu reino por um prato de comidas seculares. Então, o autor dos Hebreus está praticamente dizendo para aquela turma, olha, cuidado com o que vocês fazem com a posição que vocês têm. Porque Esaú fez isso. O profano desprezou, profanou algo sagrado. E o autor dos Hebreus usa ele como um exemplo negativo, no sentido de que algumas pessoas ali da comunidade para a qual ele escreve estavam desprezando sua posição de honra em Cristo Jesus. Vamos olhar aqui então a algumas questões relacionadas a Cristo. Né? Como é que isso se desenvolve na vida do descendente, do Messias, do ungido? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 89 agora. Por favor, abra aí tal versículo, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 89. Diego, ajeita para mim
o mouse, dá uma aumentada nas slides que estão aqui embaixo, por favor. Então, nós já entendemos que isso era um privilégio, uma grande bênção. Tá, esses slidezinhos aí embaixo. Era uma bênção, era um grande privilégio. Não chega aí, não? Qualquer coisa dá um ESC, daí sai e depois entra. Então, nós... acho que, não sei se... Não, deixa o mouse... Não veio ainda? Não chegou ainda? Tá difícil aí. Se você tirar o cabo do... Ele é de lá. Ele vem rapidinho. Ontem eu fiz isso aí, tá? Então, esse direito é um direito sagrado, que eles tinham, foi desprezado, tal. E agora, como é que isso vai... Não precisa aumentar aí, não. Eu queria que aumenta só quando você dá a apresentação, os meus quadros embaixo aqui ficam pequenos. Dá a apresentação aí. Isso. Por favor. Dá F5, Diego. Pode dar F5. Não, tá vendo esses quadrinhos aí embaixo que você está vendo? Exatamente. Perfeito. Isso aí. Põe lá para mim, lá no... Pode mais. Aí, são 89. Muito obrigado. Tá aí. Legal, isso aí. Tá? Então, só que vamos lembrar que Moisés, ele tem assim um propósito, e ele vai levando a história do Gênesis, e todo o pano de fundo está relacionado àquele descendente de Gênesis 3,15, prometido, que restauraria a terra. Isso a gente vem enfatizando isso bastante aí no livro. Tá? O direito de primogenitura, ele não se refere diretamente a esse descendente lá de Gênesis 3,15, mas os autores do Antigo Testamento vão dando mais informações e tentando mostrar como é que isso vai se desenvolver na vida do prometido, que já em Salmo ele é chamado de ungido. Então, muito bem, Salmo 89, 27 diz o seguinte: faloei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. E aí eu começo a lançar algumas perguntas para vocês, e vocês vão ter um trabalhinho aí. A quem primeiramente, o salmista se refere? Olha aí agora, dá uma olhada no Salmo, para cima, para baixo. A quem se refere como primogênito? Faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Ele está se referindo a quem aí, esse Salmo? Ok? Está onde? Escreve, lê para mim, por favor. Muito bem, está aí, ó. Né? Primeiramente é o rei Davi. Salmo 89, versículo 20 e 21. Muito obrigado. Não se anime, porque tem mais perguntas para vocês pensarem comigo. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo e ungi. A referência lá a Samuel. A minha mão estará firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem haverá de afligir. Não? 21 até, né? Nem a minha mão será firme com ele, meu braço o fortalecerá. Muito bem, primeiramente é Davi, sem dúvida alguma. A questão aí é que o reino de Davi foi um reino temporário, mas tudo bem, não muda muita coisa aí. Tá? Mas ele faz mais referências. Dá uma olhada no versículo de 29 a 36. Aí. Ele faz referência a esse primogênito,
versículos de 29 a 36. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias dos céus. Se os seus filhos desprezam a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com as açoites as suas iniquidades. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Até o 36. Né? Então, ok, ele faz também uma menção a alguém que possuísse uma descendência eterna. O reino de Davi foi temporário, né? E a descendência de Davi, ela só se torna eterna quando Jesus Cristo ressuscita, quando o ungido ressuscita. Mas o Salmo continua, né? Ele se refere a alguém que está assentado no trono eternamente. Versículo 3 e versículo 4. Diz aí, fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, né? E firmarei o teu trono de geração em geração. Então a dinastia de Davi seria permanente. Né? Ela chega ao fim, a dinastia de Davi, quando Jesus aparece e Herodes estava sentado no trono. Então, Herodes era descendente de quem? Você não sabe? Herodes, fala, Herodes, o Edomita. Quem era Edom? Não. Quem era Edom? Daí chamar-se de Edom. Esaú. Esaú era Edom. Então, quando nós chegamos ali no Novo Testamento, nós temos informação de que não era um descendente de Davi que estava no trono. Era um descendente de Esaú. E Esaú era filho de Jacó. Não era filho de Esaú. Talvez aí o pessoal começou a tentar acertar os pontos lá atrás, mas não é isso não. Tá? Também o Salmo 89, ele se refere a alguém que passasse por uma vergonha extremamente profunda. Versículos 49 e 51. Ele está falando, refere-se ao primogênito aí, Quem é feito Senhor das tuas benignidades, né, de outrora juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, da vergonha dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com quem o Senhor, os teus inimigos, têm envergonhado, sim, envergonhado os passos do teu ungido. Né? Cristo nos resgatou da lei, fazendo-se ele próprio, isso são as palavras do apóstolo Paulo, maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ok. O autor, essa é a parte assim, cristocêntrica da questão da primogenitura. Então, há um direito de primogenitura prometido a um escolhido de Deus, ao ungido de Deus. Não? Muito bem. Vamos olhar com mais detalhe, para ver se a gente consegue fazer uma linha até Esaú. Tá? Há a cena de Esaú lá em Gênesis. Pulei aqui para Salmos, onde há uma promessa, né, de primogenitura a um descendente de Davi, que seria eterno, que seria rei. Tá? Na vida de Jesus, quando se trata das primogenitura de Esaú, daquele evento de Esaú e Jacó,
Qual cena na vida de Jesus é um pouco parecida com a de Esaú? Qual cena? O que você pensa lá? Esaú chegando, morrendo de fome e desprezando o seu direito sagrado em troca de uma necessidade pessoal. Ok? Ok. Vamos ver se é isso. Então, Mateus 4, versículos de 1 a 11. A cena da tentação. Muito bom. Vamos olhar os paralelos, as coisas que são parecidas aí. Tá com Mateus 4, de 1 a 11 aí? É bom ler, né? Vamos ler. Mateus 4, de 1 a 11. Depois a gente lê o texto e fica mais fácil de lembrar os detalhes. A seguir foi Jesus levado, Mateus 4, versículos de 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Não. Vamos dar uma olhadinha, não está tão grande por causa da nossa tela, mas isso vai ser resolvido daqui a algum tempo. Olha só, Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Esaú, lá em Gênesis 25, chega morrendo de fome. Há duas semelhanças aí. Jesus é tentado ao ouvir a sugestão do tentador para algo voltado para a sua necessidade. Jesus estava com fome e o tentador fala: Olha, se tu és filho de Deus, você pode falar, pedra transforma em pão. Faça isso. Não? Só uma perguntinha, o que há de errado nisso? Qual era o problema dessa tentação? De Jesus transformar as pedras. Jesus poderia fazer isso? Poderia fazer. Mas qual é o problema então aí? Se Jesus resolvesse lá, depois que o diabo fosse embora, pedras transforma em pão, ele poderia fazer e comer os pães? E por que isso se constituiu num problema, numa tentação? Não, sim, mas qual era o problema de Jesus transformar as pedras em pães? Não, ele não estava dando uma ordem para Jesus. Oi? Acho que não, acho que já chegou o momento que ele poderia... Estava o quê? Não necessariamente obedecendo, tá? Porque Jesus, ele não dá uma ordem, olha, transforma aí, não é um imperativo que está ali, ele sugere para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus estava fazendo era dar ouvido
a Satanás. Se Satanás não tivesse aparecido e ele resolvesse lá, bom, deixa eu transformar essas pedras em pães e comer, poderia fazer? Poderia fazer. Então, o problema é que ele estava dando ouvido a Satanás. Não, Satanás fez uma sugestão até interessante para ele. Se tu és o filho de Deus. Não foi mais ou menos isso que Satanás faz com Eva? Não? Satanás usa assim os meios, parecendo uma boa coisa, mas ele tinha o propósito de fazer Eva cair. Foi assim que Deus disse? Até aí não teve problema nenhum. E se você, olha, pode ter certeza, você não vai morrer. Satanás só sugere. E algumas vezes a gente cai nisso, né? Então, Jesus é tentado a ouvir a sugestão do tentador para algo voltado à sua necessidade. Normalmente a gente é assim também, né? Esaú já está disposto a ceder tudo por causa da sua necessidade. Ele chega lá, eu estou morrendo de fome. Então, há uma situação, né, antagônica aqui. Tá? Jesus responde à tentação com a palavra de Deus. Está escrito, né? A gente já estudou essa passagem várias vezes. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Né? Esaú simplesmente profana a dádiva sagrada que lhe foi divinamente entregue. Não está nem aí. O mais importante agora é eu resolver meu problema. Então, e às vezes como crentes, infelizmente, nós pensamos assim. Nós desprezamos nossa posição que temos em Cristo em função de uma necessidade pessoal. E Satanás, ele só sugere para a gente às vezes. Satanás não é responsável diretamente pelo meu pecado. Ele só mostra o caminho. A escolha é minha. Olha como Jesus responde com a palavra de Deus e Esaú não está nem aí. Não. Jesus é novamente tentado com outra sugestão do diabo. Né? Pula daqui. Você dá ordem aos seus anjos. Havia algum problema de Jesus pular dali? Não, andou sobre os mares, né? Controlou a natureza, ele podia fazer isso. Mas Satanás só está dando uma sugestão. Você pode dar. Aí Satanás usa a palavra de Deus, né? Você vai dar ordem aos seus anjos, eles vão te pegar antes de você tropeçar em alguma pedra. Ok? Esaú não batalha nem um pouco pela sua posição na família. Direito de primogenitura significava a responsabilidade e liderança familiar. Não. Então, Jesus é tentado, Esaú pouco se importa. Jesus responde à tentação com a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Esaú cede totalmente diante da sua necessidade pessoal. Juro. Não. Outra vez Jesus é tentado, neste caso, a pegar um atalho. Para pegar um atalho. Está vendo? Olha, Satanás leva Jesus até a ponta de uma montanha alta e fala, está vendo esses reinos? São meus, está na minha mão. Você só tem que fazer uma coisa, só se ajoelhar. Eu elimino todo o seu trabalho. Sabe que você tem uma trajetória difícil pela frente, mas a gente resolve isso aqui agora. Esaú atende às palavras de Jacó e pega um atalho na sua vida. Eu quero resolver meu problema agora. Quero solução. Então, a gente precisa tomar, às vezes, cuidado, né, por causa da nossa posição, em pegar os atalhos da vida, que Satanás nos sugere. O mais fácil, o mais rápido, mas não coerente com nossa posição em Cristo Jesus. Oi? As facilidades
Muito bem. Jesus responde à tentação com a palavra de Deus. Retira-te, Satanás, da minha presença. E Esaú se alimenta. Interessante o texto lá, né? Tão simples. Esaú se alimenta, come, levanta, vai embora. Como se nada tivesse acontecido na vida dele. Como fosse algo tão comum. Por isso que talvez o autor dos Hebreus usa o profano. Profano significa comum, tão ordinário. Vai embora. A vida continua. Com isto o deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. Foi o resultado na vida de Cristo Jesus. Olha só. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Então, esse paralelo vai assim mostrar de alguma forma qual o caminho que aqueles que têm uma posição alta em Cristo Jesus devem tomar. Agora, isso, eu acabei trocando o slide aqui, deixa eu ver se... E o meu tempo também está acabando, apesar que ali está dizendo que são 15 para 6. Tem tempo tranquilo, né? Deixa eu ver se eu fiz aqui. Eu acabei não fazendo, mas eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Porque o livro do Gênesis, ele foi escrito primeiramente para um povo que estava lá no deserto. Certo? Então Moisés escreveu esse livro, e quem leu primeiro foram aqueles que estavam vagueando os 40 anos no deserto. Pensando nas informações que nós temos já hoje, o que Moisés queria dizer de prático para aquela turma que estava lá no deserto? Pensa aí. O que Moisés queria dizer de prático? Diego, você vê na minha mesa ali? Eu acho que não. Saí com um pendrive ontem, eu tinha um negócio para mostrar aqui, mas... O que vocês acham? Você não tem, não, né? Pendrive aí, não. Deixa. O que vocês acham? Aquela turma está no deserto, ouve a história do primogênito. As coisas não são fáceis. Ok. Mais? Ok. Mais alguém? O que vocês acham? Já temos uma... Abra sua Bíblia lá em Êxodo 4, 22. Êxodo 4, 22. Alguém pode ler, por favor, para mim? Enquanto eu procuro um pendrive aqui. Eu separei um negócio para a gente terminar, mas eu vou ficar devendo para a próxima. Êxodo 4, 22. Está escrito o quê? Muito bem. Alguém tem uma versão que dá a palavra aí? Que eu quero?
Ele fala que a versão da graça deu filho mais velho. Alguma outra versão deu o quê? Primogênito. Então Deus fala, Israel é meu primogênito. Se era o primogênito, então Israel tinha o quê? Tinha todos os privilégios, né, e responsabilidades do direito de primogenitura. Então ele, em outras palavras, está dizendo que Israel tem uma alta posição como o primogênito de Deus. Agora, como é que vocês querem lidar com as questões da vida? Como Esaú fez, sabendo da posição que vocês têm? Olha o que Esaú fez. É assim que vocês querem reagir? Vocês são o primogênito de Deus, todas as bênçãos especiais e parte dobrada da herança, a posição que vocês têm em Deus, deve motivar o quê? A vocês honrarem isso. Agora, as necessidades, elas seriam as mais variadas possíveis, né? E eu vou pular alguns slides aqui, para eu chegar aonde eu quero com vocês, quase nos finalmente aqui, tá? Deixa eu deixar esse aqui, tá? Minha pergunta é outra, né? Na história do povo de Deus, Israel honrou sua posição como primogênito? Sim ou não? O que vocês acham? Pode chutar. Não, parece que não, né? Eu também acho que não. Mas acho que muito pelo contrário, né? Eles desprezaram. Nós estamos vendo Oséias, né? O povo abandona Deus e um monte de coisa e servem a outros deuses. Eles, de fato, eles não cumprem. Não. Mas embora Israel não cumpra, Jesus Cristo é o exemplo de alguém que não cedeu à tentação de profanar sua posição como o Filho de Deus. A exemplo da tentação, com as suas necessidades e diante das tentações. E nós, como seus seguidores hoje, e também chamados de certa forma de primogênitos de Deus, jamais poderemos apresentar um coração faltoso, um coração deficiente, impuro ou profano. São as palavras agora de Hebreus, do autor dos Hebreus, que nos afaste do Deus vivo. Israel não cumpriu o seu papel. Lá em Marcos 12 tem a parábola dos maus lavradores. Já conversamos sobre ela aqui, na época das parábolas, em que a vinha é tomada e dada a um outro povo. E com base nas informações do apóstolo Pedro, a gente descobre que esse outro povo é a igreja dele. Então nós ganhamos a posição de primogênitos do Senhor. Também não podemos ser faltosos. E algumas aplicações para a gente terminar aqui. Honrar a posição que tenho em Cristo é meu dever. E isto pode custar para mim a abnegação das minhas maiores necessidades. Esaú chegou morrendo de fome lá e profanou. Israel, como primogênito de Deus, diante das suas necessidades, incansavelmente foi obstinado para com Deus. E com isso perdeu a sua posição de primogênito. E nós, e eu, a alta posição que tem em Cristo Jesus. Ao lutar com as tentações que sugerem desprezar a minha posição em Cristo, lembrar-me da palavra de Deus será minha principal arma e meu maior triunfo. Então, irmãos, quando eu pensar
nas tentações que virão, e as tentações, elas gostam de vir na hora que nós temos nossas necessidades. Não posso desprezar a minha posição que tenho em Cristo Jesus. Pedro fala que eu sou povo santo, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não posso desprezar isso diante das minhas tentações. E Satanás, ele não vai colocar o pé na minha frente, como alguns acham. Ele vai só sugerir para mim. E quando isso acontecer, quando Satanás sugerir, eu posso lembrar-me da palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Esaú simplesmente disse, bom, eu não estou nem aí para isso, não quero me preocupar com isso, eu quero resolver o meu problema. Esse não é o caminho. O autor diz que ele desprezou o seu direito de primogenitura, a sua alta posição, né, dentro da família. E eu não posso pegar o atalho, resolver da forma mais rápida, prática e que satisfaça minhas necessidades. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a compreender com graça mesmo, principalmente a nossa alta posição em Cristo, e esta posição me dá privilégios e bênçãos, mas ela não pode, né, ser trocada por um prato de imundícias deste mundo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Eu sei que às vezes o assunto não é tão popular, não, tão normal, natural para nós, mas precisamos estudar, precisamos pensar, considerar e ver qual é a razão prática disso tudo para nós hoje, no século 21. Nos ajude a considerar as palavras das Escrituras, a forma como o autor dos Hebreus vai aplicando, né, em termos de exemplo, o que aconteceu com Esaú. Como Esaú foi profano ao desprezar sua posição privilegiada por sua necessidade. E às vezes, como crentes, Senhor, nós agimos assim. Temos uma posição nobre, digna em Cristo. E andamos desprezando as bênçãos e os privilégios que o Senhor nos dá. Então nos ajude. Não queremos um coração profano. Queremos um coração que agrade ao Senhor. Um coração como o do nosso mestre, que venceu as sugestões e tentações de Satanás. E no final diz que os anjos o serviram. Ele passou por isso. E que na nossa luta do dia a dia, lá no trabalho, na escola, nos nossos relacionamentos familiares, cada postura nossa pode ser uma postura de quem tem uma alta posição em Cristo e que está lutando constantemente contra as sugestões e tentações de Satanás, para que no final a gente encontre a satisfação aos nossos corações em Cristo Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe todos, um bom dia na graça do Mestre.